Não dá para o presidente do Banco Central, bolsonarista, usou a camisa do Brasil para ir votar, participava do grupo de WhatsApp de ex-ministros do presidente Bolsonaro, foi escolhido como presidente, o primeiro presidente do Banco Central independente, exerce o mandato durante o governo Lula e se dá ao direito de participar de evento com políticos. E aí surge notinha dizendo que ele se ofereceu para ser ministro da Fazenda do Tarcísio. Aí fica difícil defender, né? Olha lá, esse é o evento, aí ele foi participar, ele recebeu um título da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não acontece nada na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Por esse deputado bolsonarista de primeira hora que está ali sentado, Tomé Abdu, que está na dele, né? Ele ofereceu, para ele é bom. O cara foi. E o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que é tido hoje como o sucessor do Bolsonaro, sucessor eleitoral, pelo menos, do Bolsonaro. Sim, saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo. Na última semana que eu participei aqui do Flow, na quinta passada, nós falamos também sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justamente porque há uma semana a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez duras críticas ao presidente do Banco Central, disse que ele tem um trabalho que é sabotar o Brasil e que está fazendo isso sem baixar a taxa de juros. Nós lembramos aqui, né, que o Copom ele é formado por 9 diretores, os 9 diretores votam, o presidente do Banco Central ele tem o voto de Minerva, em caso de empate então a decisão é dele, mas ele tem peso 1, como todos os outros diretores. E nós falamos aqui sobre a gestão técnica do Roberto Campos Neto, que durante o governo Bolsonaro levou os juros a 14% ao ano. E como que ficava essa questão de sustentar o argumento político, tomando isso por base. Ele foi votar com uma camisa com as cores verde e amarela. Lembramos aqui em uma entrevista que ele deu ao Pedro Bial, que ele disse que pegou ali sem perceber, não imaginou que ia dar a repercussão que deu, se fosse hoje não faria isso, tudo mais. O que parece, Rafa, é que o presidente do Banco Central não aprendeu com o passado. Porque se de fato você tem uma gestão técnica, e tecnicamente as discussões para mim elas são sempre maravilhosas, porque quando a gente está numa conversa discutindo política monetária, eu acho que é um avanço importante para a sociedade, para todos nós. Pô, será que os juros tinham que ir a 14%? Será que lá no auge da pandemia, quando o mesmo Roberto Campos Neto jogou os juros para 2%, também não abaixou demais? Tudo isso é muito válido, né? Só que quando o presidente do Banco Central diz em um evento privado que ele aceitaria ser ministro da Economia do Tarcísio, que é governador de São Paulo, que é todas as vezes que o governador Tarcísio pode falar que ele é bolsonarista, ele diz. E o bolsonarismo hoje, ele é o contrário do lulismo, ele é o contrário do petismo, ele faz oposição ao atual governo. O problema é que o Roberto Campos Neto dá essa declaração em um ambiente privado, enquanto ele é presidente do Banco Central. Então ele está diretamente impactando a política monetária do Brasil, ele representa o Banco Central, que tem como premissa garantir a estabilidade da moeda, ele toma, né, acaba sendo nas costas dele que repercute as decisões de política monetária. A última decisão foi uma decisão que precisou sair a ata, como é de praxe, né? Mas precisou da ata ser divulgada para que a gente tivesse panos quentes no debate se a decisão foi política ou foi técnica, porque a ata deixou claro que tinha argumento para os dois lados, mas de repente sai essa declaração e até agora o presidente do Banco Central não refutou. Então você não entrega uma arma, você entrega um arsenal para quem quer levantar a bandeira de que a gestão do Roberto Campos Neto é uma gestão política. Aí você fala assim, pô, Vini, mas essa declaração que ele deu, o que ele falou? Que ele aceitaria ser ministro da Economia do Tarcísio. Se o Tarcísio for presidente da República, ele topa ser o ministro da Fazenda, comandar a economia. Ele seria o Haddad do Tarcísio. Só que ele é presidente do Banco Central. Ele não pode concorrer ou assumir um cargo público antes de cumprir uma quarentena. Então ele precisa deixar o Banco Central, isso vai acontecer no fim desse ano, o mandato dele termina, e aí ele precisa ficar um tempo afastado de qualquer cargo e depois de cumprir esse período, aí sim ele pode, se quiser, ir para a vida pública, sair da vida privada, que é onde ele estava antes de assumir o Banco Central. Agora, a gente não pode também, Rafa, ser ingênuo de falar assim, pô, mas ele deu essa declaração
no ambiente privado. Ele estava ali, num jantar com alguns amigos. É isso que conta a matéria da Folha de São Paulo, que até onde eu tive acesso, não foi refutada. Eu não vi nenhuma nota. Por enquanto não. Eu não vi nenhuma nota do Banco Central, do próprio Roberto Campos Neto, falando, olha, não disse. Saiu uma matéria na Folha e eu não falei aquilo. Porque se houvesse essa nota, ou se houver em algum momento, a gente vai ter duas narrativas. Você tem um veículo de comunicação que acredita no profissional que assina a matéria, e você vai ter a versão do Roberto Campos Neto falando aquilo que saiu não é verdade. E aí cada um acredita naquilo que quiser. A matéria vai poder apurar, eventualmente, se for necessário, faz lá a correção, mas não há isso. Não tem nenhum tipo de senão. Ninguém refutou a matéria. Então, e a matéria foi publicada há cerca de 24 horas. Então, o que a matéria diz é que o atual presidente do Banco Central topa ser ministro da Economia de um possível adversário político numa eleição para 2026 do atual presidente da República, em que ele, Roberto Campos Neto, toma, junto com o colegiado, as decisões que atingem diretamente a sociedade, portanto, esse governo. Então aí, como que você vai começar, como que você vai discutir, como que você vai falar assim, para de dizer que a atuação é ou não política, com esse tipo de declaração. E aí, pessoal, só para ficar claro, né? Fala assim, mas pô, ele falou no ambiente privado. É errado vazarem isso. Olha, Roberto Campos Neto conviveu 2 anos com o então presidente Jair Bolsonaro. Ele é neto de político, né? Sim. Ele sabe muito bem que essas coisas não ficam... Quando você põe um negócio desse pra fora, acabou o sigilo, né? Eu ia falar justamente isso. Ele conviveu 2 anos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Convive atualmente com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe como funciona a política. Dos dois lados. Ele conviveu com o lado bolsonarista da política, agora convive com o lado petista, lulista da política. Então, não precisa de tanto tempo assim, né? Você sabe rápido como funcionam as coisas. Se você quer jogar essa informação, basta você falar. Isso vai sair na mídia, de alguma maneira. Ainda mais num jantar com tantas pessoas que conversam com os jornalistas, naturalmente vão ser perguntadas. Uma dessas pessoas, porque a fonte tem o sigilo da fonte, né? Mas uma dessas pessoas conversou com um jornalista da Folha e contou o que aconteceu. E essa versão não foi refutada ainda. Então é lastimável, é indefensável e é uma pena para quem quer ficar discutindo tecnicamente se o trabalho é bom, se não é, se o caminho é esse ou não é, porque esse tipo de postura do presidente do Banco Central dá margem para que a discussão seja cada vez mais política e menos técnica, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.